Voltamos, gente. Mais uma vez aí o cronômetro não nos ajudou. E extrapolamos o tempo de 1 hora, né? A princípio a professora Mônica pensou que seria muito, mas a gente não se cansa de ouvi-la, né? Deixa eu chamar aqui para enquanto os colegas vão chegando, vão voltando aí, né? Para a gente continuar É, pronto. ouvindo com muito prazer. Deixa eu só ajeitar que ficou meio torto aqui. Pronto. Pronto, Mônica. Agora estamos tranquilas com o tempo. Só aconteceu uma coisa diferente antes da gente retomar. Antes, quando eu estava fazendo outras lives, ele dava a possibilidade de colocar nos stories. Agora apareceu para colocar no IGTV, gente. Eu coloquei no IGTV, espero que tenha dado certo e que tenha ficado salvo aí para a gente repostar depois, tá? Mas aí qualquer coisa vocês perdoem que a gente vai aprendendo com essas tecnologias, né? Tá bom, querida, fique à vontade para retomar. Ó, Bem, alguém dizendo, voltei, Chuchu, eu lembrei de você. meu chuchu. É. Bom, então, continuando, gente, a gente estava falando, né, que a formação de professores, né, na atualidade, ela está com muitos desafios, né, porque a gente tem a BNCC, né, que traz, né, demandas, né, urgentes para atualização, né, das matrizes curriculares. E a gente não tinha nem se acomodado, na verdade, às últimas diretrizes, né? Então, as últimas diretrizes que nós tínhamos, né, a gente tinha uma série de coisas que a gente tinha que implementar, né, em termos de formação de professores, e aí agora nós temos mais ainda. Mas antes de eu falar um pouco dessas demandas, né, que a gente tem, e aí eu juro que eu estou caminhando para a gente fechar, para poder abrir para as perguntas, tá? Eu queria dizer que, além da BNCC, a gente tem outras coisas, né, que trazem impacto para pensar essa formação, que são, por exemplo, as diretrizes de educação ambiental. Né? Desde 2012 que a gente tem diretrizes de educação ambiental e muitas pessoas nem sabem que nós temos diretrizes de educação ambiental. Pernambuco é um estado que tem muitos documentos na área de educação ambiental também. Né? A gente tem um programa de educação ambiental aqui no estado de Pernambuco, muitos estados não têm, e nós temos, né, um programa de educação ambiental. A gente tem uma Agenda 21 aqui do estado de Pernambuco, né? Alguns estados também não têm, a gente tem um programa de educação ambiental. E isso tudo é muito importante, né? Bom, essas diretrizes de educação ambiental, elas trazem coisas para a gente refletir a nível de formação de professores, tá? Por exemplo, lá a gente encontra que cabe aos sistemas de ensino e às instituições desenvolverem um programa de formação para os docentes. Cabe aos sistemas de ensino e às instituições fazer isso. Está lá nas diretrizes de educação ambiental. Né? Tem uma outra parte das diretrizes que diz assim: na educação superior, a educação ambiental está pouco presente nas diretrizes curriculares para a graduação. Veja, né, já começa puxando a orelha. Merecendo que a mesma seja inserida em todos os cursos. Claro, gente, porque a educação ambiental, ela não é importante só para a formação de professores. Ela é importante para o engenheiro, porque quando ele se formar, né, ele vai ter um outro olhar para quando ele estiver construindo, né, fazendo proposições das suas coisas. Né? Ele é importante para o agrônomo, para ele pensar em formas, né, diferentes de lidar com o ambiente. Então, é importante para todos os cursos, mas para a formação de professores mais ainda, não é? Nós encontramos ainda, né, que é necessária que haja uma formação com a dimensão da educação ambiental. Veja, né, que nessas diretrizes eles tratam a educação ambiental como uma dimensão. É uma dimensão que precisa ser trabalhada, né? Não é um tema só, né? É uma dimensão ambiental, porque a educação ambiental ela abarca muitas coisas, né? Ela abarca, como a gente estava falando, né? Desde essa perspectiva pessoal até a perspectiva social, né? É do pequeno para o grande, do grande para o pequeno, né? Bom, lá ainda nas diretrizes, né, de educação ambiental,
nós encontramos que é necessário, né, que a inserção da educação ambiental nos currículos, ela pode ocorrer de 3 formas, né? Eles citam 3 formas lá nas diretrizes. Uma das formas é através da transversalidade, né? A transversalidade no tema meio ambiente e também da sustentabilidade, né? E aí, lembrando que quando os parâmetros curriculares nacionais foram lançados lá, né, em 97, lembrem que meio ambiente era um tema transversal, né? E, na verdade, o que se verificava é que o tema meio ambiente acabava sendo tratado só por professores de biologia e de geografia, e as outras áreas não trabalhavam. Então, embora, né, a gente tenha essa perspectiva da educação ambiental ser transversal, nos cursos de formação superior, um risco também para a formação superior, porque pode significar que no papel ele está em todo canto, mas também na prática ele pode não estar em canto nenhum. Uma outra perspectiva apontada pelas diretrizes, né, de educação ambiental, para se abordar a dimensão ambiental, seria como conteúdo de disciplina ou como um componente curricular específico, né? Então, eu acho que, como já estava se vendo que essa coisa de transversalidade muitas vezes não está funcionando, embora a gente ainda tivesse, em 2012, uma rejeição, né, uma luta grande para que a educação ambiental não se transformasse em uma disciplina, nas diretrizes a gente encontra que pode ser, sim, trabalhado como um componente curricular na graduação, para se garantir, pelo menos em algum lugar, né? E uma outra perspectiva ainda que as diretrizes apontam seria a mescla dessas duas coisas, ser trabalhada como tema transversal e dentro, né, de algum conteúdo ou de algum componente curricular mais específico, ou seja, ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? O importante, né, pelo que a gente percebe das diretrizes de educação ambiental, é garantir que a educação ambiental esteja, né, na graduação. Bom, aí, gente, eu não sei se vocês acompanharam, mas em dezembro do ano passado, em dezembro de 2019, nós temos um novo marco, né, regulatório para a formação de professores, que é a Base Nacional Comum para a Formação Inicial, Educação Básica, que é o que eles chamaram de BNC Formação, tá? Bom, essa BNC Formação, ela agora vem também impactar o processo de formação inicial de professores, tá? E em relação à educação ambiental, mais especificamente, tem uma parte nessa BNC Formação que fala das competências gerais dos docentes, que diz assim, que é necessário, né, que esses docentes desenvolvam argumentos com base em fatos, em dados, em informações científicas, né, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Ora, o que é isso? A gente acabou de alfabetizar ecológica, na perspectiva da ecologia pessoal e da ecologia social. Não está dito dessa maneira, mas é o reconhecimento, né, de que isso precisa estar na formação de professores. A gente precisa ter uma formação inicial de professores que traga, né, um posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta, tá? Gente, essa BNC Formação foi aprovada pela resolução, né, do Conselho Nacional de Educação, a resolução número 2, né, de 20 de dezembro de 2019, tá? Se alguém quiser procurar aí, né, eles chamam de BNC. Eu posso disponibilizar também depois na pasta, né, para a leitura das pessoas. Claro, que é a BNC Formação, né? Bom, aí, voltando para a tua pergunta, né, Kira, né? Meio ambiente e formação de professores. Que caminhos para uma educação dialógica e sustentável? Gente, tem muito caminho.
né? Essa conversa que a gente teve hoje, olha quanto caminho, né? A gente tem perspectivas diferentes de educação ambiental. A gente tem leis que dizem para a gente que a gente precisa trabalhar com a educação ambiental. A gente tem estudos, né, nacionais e internacionais que apontam que a gente precisa tomar outro rumo na história da humanidade, e o único caminho, né, da gente ter mudança é através da educação, né? Freire também tem uma frase que é fortíssima, né? A educação, ela não muda o mundo, mas ela muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então, se alguém pode mudar o mundo, somos nós, se a gente quiser, né? Então, a gente precisa, né, investir nisso. E quando a gente olha para um mapa da pedagogia freiriana, pensando nesse tema, Suelen, que você me colocou como propositivo para hoje, a gente percebe que, assim, no centro do mapa da pedagogia freiriana, a gente encontra uma categoria de Freire, que é a categoria da relação, né? Nós somos seres de relação. Nós somos seres de relação e, para isso, a gente precisa se relacionar com o outro na sociedade, a gente se relaciona com o mundo, a gente se relaciona, né? O professor com o estudante. Então, nós somos seres de relação. Nós não somos seres, né? Nós não nascemos, não somos seres que nascemos para vivermos insulados. Nós nascemos para viver na relação com o outro. É nessa relação com o outro que a gente cresce, né? E acho que esse momento, né, de pandemia tem muito a trazer de aprendizado para a gente em relação a isso, né? Bom, aí uma segunda, né, pensando no mapa da pedagogia freiriana, no centro eu tenho a relação. Aí mais externo eu tenho uma outra categoria que é o diálogo, né? E na tua provocação, o diálogo, né? O diálogo, ele é fundamental para que a gente possa ter um processo educativo, né, seja na escola, seja na universidade, que chegue a algum lugar, né? Porque quando eu me disponho a dialogar, eu me abro para a escuta, né? E trazendo Freire, né? O que é o diálogo, né? O diálogo é um encontro amoroso entre seres que se querem bem. E aí Verdade. a gente precisa, né, se abrir para dialogar com o outro. Eu sei que é difícil, às vezes, dialogar com algumas pessoas, né? Mas existe essa perspectiva forte de diálogo, sem a qual a gente não se reconhece, né? E a gente precisa se reconhecer para poder trabalhar a educação ambiental. E, por fim, né, em categorias dentro da pedagogia freiriana, a gente encontra a humanização, que eu já falei, encontra a criticidade, né? Nós precisamos trabalhar uma perspectiva crítica de educação ambiental, sair dessa perspectiva ingênua, né, de educação ambiental, que muitas pessoas ainda estão ancoradas, né? Não dá para a gente acreditar que vai mudar o mundo só ensinando a jogar lixo no lixo. Eu sei que isso é importante, né? Um bom trabalho pode começar por aí, né? Porque isso é o básico, né? Mas a gente precisa avançar para outras coisas também, né? Numa perspectiva crítica de olhar o mundo, de olhar a situação, né? De olhar por diferentes perspectivas, diferentes vertentes, provocar as pessoas em um processo reflexivo, né? Bom, e a gente ainda tem uma outra, né, categoria que tem muito a ver com a educação ambiental, que é a criatividade, né? E que nós, brasileiros, somos muito, né, geralmente muito bem dotados de criatividade. Então, a gente tem, gente, a gente está falando aqui de perspectiva de educação ambiental, do quanto que a educação ambiental precisa estar presente na formação de professores, do quanto que a educação ambiental precisa estar na formação de todo mundo, do quanto que a gente precisa, né, se reconhecer enquanto ambiente e trabalhar numa perspectiva de ecologia pessoal, numa perspectiva de ecologia social. Mas é importante, né, que a gente verifique também, né, e renda, né, os nossos aplausos aos professores,
Porque nós temos inúmeros exemplos de professores que fazem a diferença e que trabalham a educação ambiental nos diferentes espaços, nas escolas, nas universidades, né? Com todos os níveis de ensino, né? Na educação fundamental, no ensino médio, na educação de jovens e adultos, né? Então, a gente tem muitos exemplos positivos de pessoas trabalhando com a educação ambiental, né? E não só, né? E que bom, não só em escolas daqui do centro, da região metropolitana, não, gente. A gente tem inúmeros exemplos de professores trabalhando com a educação ambiental em escolas periféricas, né? Eu estou orientando, tinha, né, que ela já é mestre, a professora Débora Bezerra, ela foi me orientando. Você conheceu, né, Célia? Sim, sim. Trabalhou, né, fazendo uma pesquisa para saber qual era a relação, né, que os professores faziam entre educação científica e educação ambiental. Gente, ela encontrou uma professora que faz um trabalho maravilhoso, né? E praticamente sozinha na escola, né? E ela faz o trabalho, ela faz projetos com os estudantes, tira dinheiro do bolso dela para fazer, né? Então, assim, eu rendo aqui os meus aplausos a todos os professores de Recife, de Pernambuco, do país, né? Que arregaçam as mangas e que muitas vezes fazem com todo sacrifício um trabalho muito individual, muito solitário com a educação ambiental. E com isso, sim, Suelen, e assim, fechando mesmo, né? A gente, por acreditar no ser humano, é que a gente acredita na mudança, né? E a gente precisa encontrar um caminho para essa mudança rápido, senão daqui a pouco a gente vai estar naquela estatística lá da WWF, chegando a elevação de 2 graus, né, de temperatura planetária, e aí não adianta chorar, né? É verdade. Acho que o convite que fica é para a gente mudar. Pois E é. aí, Uma mudança urgente, né, Mônica? fico aberta a questionamentos ou complementos, o que vocês quiserem. Ótimo, foi excelente, né? Te ouvir é sempre maravilhoso. E a gente fica aqui, viajando. Esquece o tempo, o espaço e tudo. Eu fiz algumas anotações, inclusive de comentários, né? Que os colegas foram colocando aí na outra live que a gente começou, né? O primeiro comentário que eu anotei foi da Dânia, quando você citou a questão da importância da coleta, e o Edílio falou que tinha lá em Jaboatão, né? Mas a Dânia disse que nem todos os bairros são contemplados, né? E aí a gente já trouxe esse aspecto da questão social, né? Quanto mais distante dos grandes centros, mais próximos às periferias e à margem, né? Mais dificuldade de acesso essas pessoas vão ter, né? E aí quando você cita a ausência de água, Mônica, a gente vê muitas campanhas, né? Lave a mão, né? Ensinando os procedimentos. Mas aí muitas pessoas ainda não têm acesso a esse tipo de serviço que é básico, né? E outra preocupação, quando você colocou os recursos e o descarte, né, dos resíduos e tudo mais, eu pensei, meu Deus, a gente está se protegendo, mas ao mesmo tempo está gerando tanto resíduo nesse momento, né, por conta das luvas descartáveis, máscaras descartáveis, e a gente já tem um problema de tratamento do lixo hospitalar, e agora com esse boom, né, de resíduos, como é que tudo isso vai ser administrado, porque é mais um dos fatores importantes para a gente pensar nesse momento de pandemia também, né? Outro comentário que eu anotei, já tinha ido mais para frente, foi a Denise, né, falando sobre, quando você falou das dimensões, né? Dimensão psicológica, né, dimensão mental, e ela colocou sobre essa dificuldade, né? Não apenas nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, em que as nossas bases, né, emocionais, elas estão abaladas, né, por conta de tudo, das percas, e do novo estilo de vida, vamos dizer assim, que foi necessário adotar, né? Mas ter esse equilíbrio emocional frente a tantas demandas, né, a tantas dificuldades do dia a dia, é realmente desafiador, né? E a Denise colocou exatamente isso, né, sobre essa dificuldade e o desafio de estarmos prontos. Cid destacou a questão da cátedra, né, que foi uma grande conquista, né, importantíssima para o FRPE, e a gente saúda, agradece, aplaude aí a sua batalha, né, e a batalha de todos para poder
fazer com que isso acontecesse. Muita gente mandando abraço, mandando beijo. Irlisson disse que estava com saudade, a gente também está com saudade. E o Dilnária, né? Até o nome difícil. Eu chamo ela de Tia Santa, foi minha professora desde primária. Também estava aqui mandando um beijo, queridíssima, né? Beijo, Tia Santa. Quando você trouxe a questão da formação de professores, né? Manuel destacou que era muito importante trazer esse aspecto na formação de professores, né? E também colocou sobre o fato da negligência, né? De ser contemplado nos processos formativos. Com relação ao estabelecimento da disciplina, né, no ensino superior, eu acho super válida, né? Que isso venha desde o processo de formação inicial, mas também nós já tivemos algumas experiências negativas, né, na educação básica, né, que a lei não orienta, né, o estabelecimento como disciplina, e sim a proposta trans, mas aí a gente já fez isso no Estado e não deu muito certo, justamente por conta do repasse de responsabilidade, né, porque a maioria das vezes o professor de biologia, de geografia, como você bem colocou, é que arca com a responsabilidade, enquanto deveria ser de todo o corpo docente da instituição formativa, né? Então, quando você diz trazer isso no projeto político-pedagógico, trazer isso nas instâncias de ensino superior também, né? Eu acho que será um grande ganho para essa formação e para a atuação docente. O professor Amaral também é um professor de matemática da escola que eu atuo, né, do Felisberto, e ele colocou um relato na outra live de que ele fez o TCC dele, né, com base em controladoria e em gestão ambiental de lavanderias, né, não sei se em Caruaru ou Toritama, não sei a cidade, mas é um exemplo de um professor, né, de outra área de formação, mas que já traz esse olhar ambiental, e é muito importante, né, que todas as áreas, alguém comentou aí, quando você falou das engenharias, né, o pessoal da matemática, de química, que vão ter a possibilidade de cursar essa disciplina, o quanto é importante para todas as áreas do conhecimento estarem fazendo esse diálogo, né. Eu vou abrir agora, gente, tem muita gente comentando, parabéns, foi ótimo, né, deixa eu dar uma lida aqui, Claudinelli, sempre aprendemos muito com Mônica, é verdade, né. Terezinha, mudar é preciso, parabéns. É isso mesmo. G.A. Silva, eu não sei qual é o nome inicial, mas está dizendo aqui, professora Mônica Folena, a senhora faz muita diferença na educação, obrigada por todo o trabalho na EAD. Excelente, né? É verdade. Manu está dizendo, minhas duas professoras maravilhosas, beijo, querida, né? Terezinha comentando mais uma vez aqui, a palestra aponta caminhos, transformações, né, para essa educação ambiental, para a formação de professores, exatamente. Esse é o objetivo. Assim, a gente não queria, de fato, mostrar um único caminho, porque a gente sabe que ele não existe, né? Tem uma frase que é caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar, né? De um escritor português que eu sempre esqueço o nome, apesar de gostar muito da frase. Mas é isso mesmo, os caminhos, eles vão, né, se desvelando aí à medida que a gente caminha. Gente, está aberto para vocês colocarem a pergunta aí na nossa conversa. Enquanto vocês vão se organizando, né? Eu vou colocar aqui uma das perguntas que eu também elaborei para a professora Mônica, né? Essa questão da formação de professores e da visão, né, que a gente precisa ter, tanto na formação inicial quanto na formação continuada, para que os profissionais eles estejam mais sensíveis, né, para essa discussão com as questões ambientais. E aí, no mesmo momento que a gente pensa sobre essa necessidade, a gente também vem com situações reais, né, de propostas que são desenvolvidas na escola, muitas vezes por meio de projetos, né, como você colocou, mas que muitas vezes se diz que o projeto é trans, que a temática é trans, que o projeto é inter, né, mas os professores continuam trabalhando nas suas caixinhas. Então, eu queria que você trouxesse um olhar de como é que nós podemos fazer, né, para, de fato, romper essas caixinhas do conhecimento, que também é uma dificuldade do estudante, né? Eu já vivi situações, por exemplo, em que o estudante olhou para mim e falou, professora, e a senhora não é professora de ciências? Por que a senhora está falando disso e disso? Ou então, é uma disciplina de matemática, né, que eu também, no estado, já lecionei matemática. Professora, a senhora não é professora de matemática, por que a senhora está falando disso de ambiente, essas coisas, né? Então, o próprio estudante, ele tem essa resistência por conta do modelo que ele está acostumado, né, de educação e de vivências formativas que ele recebe na escola.
Então, qual seria, né, um dos caminhos para que a gente rompesse, né, essas barreiras e, de fato, os profissionais se sentissem mais convidados, né, a discutir e a desenvolver propostas, né, de modo, de fato, integrado, né, e significativo. Bom, eu queria agradecer, né, os comentários carinhosos aí de várias pessoas. Coisa boa, gente, a gente contar com tanto carinho, né? Acho que isso só serve para fortalecer a gente, né? Coisa É boa. verdade. Olha, Suelen, pensando nessa formação, né, você estava falando, eu estava anotando. Veja, muitas vezes, né, as escolas elas param para pensar, né, na questão ambiental e em inter, em trans, quando se está perto daquela feira de conhecimentos, né? E aí, muitas vezes, a escola elege um tema, né, e os professores são convidados a trabalhar em cima desse tema. Mas aí é interessante porque aí muitas vezes se faz assim, olha, Suelen, você vai ficar responsável pelo sexto ano B. Aí falam para o professor de matemática, olha, você vai ficar responsável pelo sexto ano C. Aí pronto, né? Acabou o trabalho, não tem trabalho interdisciplinar de forma alguma, né? Porque fica um professor de uma área responsável por uma disciplina, por uma turma inteira e outro professor por outra turma inteira. Então, veja, e além disso, isso é uma coisa bastante pontual, né, de se trabalhar. Uma perspectiva, né, pelo menos ideal, seria que a gente pudesse trabalhar por projetos, né? Trabalhar por projetos e garantindo, né, conteúdos, porque a gente também não pode dizer que a gente vai parar, né, os conteúdos que a gente precisa trabalhar para falar em educação ambiental. E a gente não precisa disso, né? Não é isso que se espera, né, de um professor. Que pare de trabalhar o seu conteúdo programático para falar em educação ambiental. Entretanto, nas suas aulas, ele pode fazer relação com a educação ambiental, e aí vai na perspectiva da transversalidade, né? Por exemplo, um professor de matemática, se ele vai pensar em problemas, ele pode pensar em problemas que venham dessa contextualização, né, da vida do estudante que tem a ver com a temática ambiental, né? Por exemplo, quanto é que eu poderia, não sei, gastar de energia elétrica se eu fizesse isso, isso e isso? Ou seja, os problemas serem criados levando em consideração contextos reais, né, da vida cotidiana e que dialoguem com a questão ambiental. Isso aí seria a transversalidade. Em termos de interdisciplinaridade, né, seria necessário que o primórdio do trabalho interdisciplinar é o diálogo. Então, é necessário sentar, né, com o colega de uma outra área para que eu possa trabalhar interdisciplinarmente. Então, a gente tem visto que as escolas integrais, elas têm conseguido caminhar, né, melhor nessa proposição, né, de trabalhos interdisciplinares de maneira mais regular, não pontual. Por quê? Porque os professores eles conseguem ficar em uma única escola e aí eles conseguem ter um tempo de diálogo, né, para poder planejar. Porque o trabalho interdisciplinar ele exige diálogo para o planejamento, né, o planejamento das ações. Muitas pessoas às vezes pensam que a interdisciplinaridade, na verdade, e a trans seria ter um super professor. Não é isso, né? Na verdade, assim, nós somos, né, temos uma formação, a sua como a minha, né, na área de biologia, e claro, a gente consegue, né, conversar sobre coisas de outras áreas, conversar sobre coisas de outras áreas, mas não ministrar coisas de outras áreas, né? E é por isso que a gente precisa do diálogo. É necessário o diálogo entre as áreas. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, elas só existem porque existe a disciplinaridade. Então, se eu tenho formação em história, eu tenho, né, toda uma construção nessa área. Se eu tenho biologia, em biologia, se em matemática, em matemática. Então, para trabalhar de maneira interdisciplinar, os profissionais das diferentes áreas precisam sentar, dialogar,
né? E uma excelente forma, né, de se começar a trabalhar de maneira interdisciplinar é se ter um problema, né? Se cria um problema, uma pergunta para a qual, ao final de todo o trabalho, vai se ter uma resposta, né? E aí, para se construir essa resposta, vai se passar pelos conteúdos programáticos dessas disciplinas que estão reunidas trabalhando. É isso que seria o ideal, né? Entretanto, o que a gente verifica, né, na maioria das escolas é uma falta, né, de tempo pedagógico, uma falta de tempo para o professor sentar junto, planejar, avaliar, redefinir, porque muitas vezes, veja, o disciplinar, né, ele vai se fazer no caminho, redimensionar esse caminho, e aí é preciso que esses professores estejam em diálogo o tempo todo. Claro que é necessário também um investimento pessoal dos professores para que esse trabalho aconteça. O primeiro deles é a abertura ao diálogo. Tem professores que muitas vezes não querem se abrir a esse diálogo, né? Não querem se abrir para essa conversa, porque muitas vezes, quando a gente senta com um colega de uma outra área para construir alguma coisa junto, né? Gente, as nossas fragilidades também ficam evidentes. Claro, quem é que sabe tudo nesse mundo? Ninguém. Nem eu quero saber. Mas tem pessoas que têm dificuldade em demonstrar as suas fragilidades. E isso é um empecilho ao trabalho interdisciplinar, né? Então, se a gente vai parar para pensar sobre camada de ozônio, a gente vai ter que construir o conhecimento junto e, lógico que vai ficar evidente nessa construção que, de repente, você sabe muito mais de camada de ozônio do que eu, né? Então, essa abertura ao diálogo é algo que tem que vir do professor. Aí nós precisamos ter, né, a garantia desse espaço escolar, né, para que isso aconteça também, né? Então, é necessário ter todo um investimento em termos de gestão, né, de escola, gestão a nível mais amplo, né, de secretaria e etc., para que isso se efetive. Então, é necessário um investimento pessoal e um investimento de gestão, de secretaria, né, para que a gente possa chegar nisso. Excelente, Mônica. Muito obrigada. Terezinha está colocando problematizar de modo interdisciplinar e dialogar seriam os caminhos. É isso mesmo, né? É a partir da problematização que a gente vai conseguir construir conhecimentos, né, interdisciplinares. Exatamente. Isso é muito importante, né, que a gente consiga fazer, gente, não só na escola, a gente precisa fazer isso na formação de professores. Porque uma das coisas mais difíceis que eu acho é assim, a gente investe numa formação de professores sem trabalhar de maneira interdisciplinar, e aí depois o professor chega na escola e ele tem que trabalhar de maneira interdisciplinar, mas ele nunca viu isso na formação, ele só viu isso de maneira teórica na formação. Porque uma coisa é você falar teoricamente, né, você discutir teoricamente sobre interdisciplinaridade, outra coisa é você fazer a interdisciplinaridade. Verdade. Antes de passar para a próxima pergunta que tem aqui, eu não consegui entender muito o nome, mas eu acho que é Adriana, porque começa com Dri. Eu vou fazer um comentário aqui que a Aline colocou, né? O desafio é grande, envolve mudanças profundas no chão da escola, desde o cuidado com o próprio ambiente da escola, que muitas vezes tem uma relação com o ambiente que vai na contramão dessa perspectiva, né? A Andressa colocou, né, ensinar pessoas inteligentes a aprenderem é um desafio. O de Terezinha você já leu, né? Mais uma vez, Andressa dizendo, um grande desafio conseguir essa abertura ao diálogo, né? E foram esses os comentários, né? Você quer comentar ou a gente já passa para outra pergunta? Não, você disse que tinha uma pergunta aí da Adri, né? Tem. Isso. Ela colocou, na sua percepção, né, o PIBID e o Programa de Residência Pedagógica, né? Quais são as contribuições desses dois para o ensino sustentável? Olha, isso é uma pergunta. Ensino sustentável, veja, ela não está falando da educação ambiental, né? Assim, Isso, ela perguntou aqui como você enxerga as ações, né, do PIBID/PRP para o ensino sustentável. Pronto, para o ensino sustentável em termos, acho que ela está falando em termos de educação, não em termos ambientais. Até porque, assim,
Se for em termos ambientais, a gente não tem como dizer, porque assim, tem programas, né? As universidades, as instituições de ensino superior, elas têm autonomia para fazer proposições dentro desses editais, né, que saem da CAPES, né? Então, tem universidades que colocam a educação ambiental dentro dessa proposta de projeto e outras não. Então, ficaria difícil da gente saber, porque isso depende muito da instituição, né? Cíntia, eu não sei se Cíntia está por aí ainda, a Cíntia Valéria. Cíntia, a gente trabalhou junto muitos anos no PIBI de Biologia da Rural, né? Eu fui coordenadora do PIBI da Rural por, nossa, 8 anos. Tempo pra caramba, né? E a Cíntia foi uma professora supervisora, né, da escola. E no PIBI de Biologia da Rural, pelo menos na época que eu coordenava, a gente sempre trabalhava, trazia a perspectiva ambiental para os pibidianos estarem levando para as escolas, né? Eu fazia um exercício com eles, sempre de pensar assim, olha, você vai trabalhar sobre, não sei, artrópodes, tá? Que relação que você vai fazer de artrópode com a questão ambiental? Eu sempre pedia que eles fizessem um exercício de transversalidade, né? Não de alguns trabalhos a gente até fazia, mas pelo menos de transversalidade a gente sempre fazia dentro do PIBI de Biologia. E tem uma dissertação que é da Isabelle Maria Rezende, que foi uma dissertação que eu orientei também sobre PIBID e que isso tem lá comprovado, né, que a gente trabalhava a questão ambiental. Mas em termos de sustentabilidade educacional, talvez seja a perspectiva que a Adriana esteja perguntando em relação a PIBID de residência pedagógica, a gente percebe que esses dois, né, são programas do governo, né, federal. O PIBID, né, ele é bem mais antigo, né, o Residência Pedagógica ele é muito recente, né, ele começou ano passado, em meio a uma série de contradições, porque para criar o Residência se diminuiu o número de bolsas do PIBID, o PIBID já era um programa consolidado, e a gente não sabia do lado que ia o Residência Pedagógica, foi bastante difícil, algumas instituições até se recusaram, né, a fazer proposições do residência. Mas, enfim, vejam, eu acho que são programas que investem, né, investimento na formação do professor, mas a gente não pode, o que eu penso é que a gente não pode delegar, né, a programa nenhum a formação de professores. Quem tem que cuidar da formação de professores, né, é o projeto político-pedagógico do curso, né, o projeto pedagógico de curso, é que tem que dar conta de todas essas perspectivas de formação de professores. Então, a gente não pode delegar isso, querer delegar isso a programa nenhum. Até porque a gente precisa pensar que quem participa desses programas, na maioria das vezes, são os bolsistas, né? E a gente não tem bolsa para todos os estudantes de todas as licenciaturas. Né? Tanto que são programas que têm uma quantidade de bolsa X, os estudantes concorrem, e aí eles têm bolsa. Então, a gente não tem programas que deem conta de todos os estudantes. Então, a gente não pode ter uma formação desigual. Se a gente delega a programas, né, um processo formativo, aí a gente vai ter uma formação desigual e a gente vai estar corroborando com isso. Não pode. Né? Agora, esse investimento em formação de professores, gente, ele é primordial. E aí, saber se o PIBID e se o Residência, né, estão dando conta, contribuindo para essa sustentabilidade educacional, eu tenho certeza que isso depende muito de instituição para instituição. Porque quando a gente vai olhar, as instituições fazem esses programas de maneiras completamente diferentes. A gente percebe que tem instituições que têm o PIBID, o Residência tem reuniões regulares, os estudantes são acompanhados, né? E a gente verifica outras em que esse acompanhamento não é tão, como é que eu vou dizer, não é feito com tanta frequência, né? E isso se verifica em relatórios, né? E dissertações e teses que têm saído por aí, né?
Em relação ao residência pedagógica, né, a gente verifica que, assim, o residência pedagógica, ele é um programa que veio, né, para o Brasil numa perspectiva muito diferenciada da sua origem, né, porque o programa Residência Pedagógica, ele tinha a perspectiva, na Europa, por exemplo, de trabalhar com professores que já eram formados, né? Então, a perspectiva de residência pedagógica que se tem não é essa que a gente está fazendo no nosso país. O residência pedagógica fora daqui é um trabalho de acompanhamento de professores que terminaram a graduação, vão para as escolas, e aí todo mundo aqui que passou já, né, por um período de iniciação à docência sabe o quanto isso é difícil, né? É muito difícil a gente terminar a graduação, enfrentar a sala de aula, é muito diferente, a gente se sente muito sozinho, são muitos desafios para a gente enfrentar, muitas vezes nós somos muito jovens, né, para lidar com tudo isso. E aí o residência pedagógica, ele foi criado, né, lá fora, para que esse professor, recém-ingresso na carreira docente, pudesse ser acompanhado por professores que estão há mais tempo na carreira docente, né, para que eles tivessem apoio. Então, vejam, é uma perspectiva totalmente diferente da que se instituiu no país. Né? Não estou dizendo que é pior, é melhor, mas é uma perspectiva diferente. Aqui o residência ele acontece quando o estudante já está da metade do curso em diante. Né? Então, ele ainda está na graduação. É isso, Sué. Ótimo. Excelente, Mônica. Tem vários comentários aqui, né? Eu vou dar uma lida no do Alessandro, que ele está falando dos problemas relacionados à carga horária, né, do professor, para que tenha espaço para esse diálogo. E ele traz um relato, né? Pelo menos nas escolas integradas de Jaboatão, com a carga horária do professor com 36 horas hora aula, 4 de planejamento e mais 5 de formação, não há espaço para diálogo. Sem gestão de pessoas e processos na escola, nunca alcançaremos. Os sistemas de ensino não dão abertura pelo fato da concepção de que o professor de escola integral deve estar ocupado em sala com o aluno. Né? Um relato que ele traz aí a partir das experiências dele enquanto docente da rede também. A Terezinha trouxe uma pergunta. Né? Na prática, podemos observar diferentes concepções sobre interdisciplinaridade? E aí você pode ficar à vontade para comentar, né, essa colocação do Alessandro e também da Terezinha. Diferentes concepções sobre o que a Terezinha falou? Sobre interdisciplinaridade. Tá. Então, assim, eu queria começar comentando, né, sobre o Alexandro. O Alexandro é um professor muito querido, né, faz parte do Forbio, e é um danado, viu? Esse menino, ele já é formado, na verdade, ele tem licenciatura em Química, está fazendo a licenciatura em Biologia, está fazendo mestrado, e sei lá mais o que ele está fazendo da vida, porque eu nunca vi, eu acho que ele não dorme. Né? E com todas essas dificuldades que ele está relatando, né, de diálogo, né, e etc., ele é um desses professores, né, que eu parabenizo, porque, assim, ele é um professor premiado, inclusive, né, com as ações que ele leva na escola, né, lá em Jaboatão. Ele trabalha com a questão ambiental. A escola que ele trabalha em Jaboatão, ela tem um investimento da Unesco, né, para trabalhar com a questão ambiental. Então, assim, é um danado, é um menino arretado ele. Seu trabalho, viu? Eu tenho muito orgulho de você. Sobre a perspectiva da Terezinha, né, diferentes concepções de interdisciplinaridade, Terezinha tem, viu? E tem diferentes concepções de autores que trabalham com a educação ambiental e que trabalham com a interdisciplinaridade. Mas vejam, por exemplo, nós temos autores, né, que dizem que um professor, por exemplo, ele pode ser interdisciplinar, tá? Isso é uma concepção de interdisciplinaridade que a gente encontra em referenciais teóricos. E nós temos outros referenciais teóricos que dizem que não, para a gente ter um trabalho interdisciplinar, a gente precisa ter, né, as diferentes áreas, né, nas suas dimensões específicas envolvidas.
porque senão não é trabalho interdisciplinar. Eu gosto de fazer uma diferença simples, eu acho que fica tranquilo. Veja, minha formação é em biologia, tá? Se eu for trabalhar com conhecimentos básicos, vou botar de matemática, viu, gente? Que eu sou péssima em matemática. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou péssima em matemática. Com conhecimentos básicos de matemática, eu vou conseguir, possivelmente, fazer uma relação da matemática com a biologia, eu vou conseguir trazer a educação ambiental com a matemática, né? Então, isso fica relativamente tranquilo. Mas, a partir do momento, né, que o conteúdo que eu estiver trabalhando for de um grau de complexidade maior, eu não tenho a menor condição de fazer esse link com a matemática, porque isso foge, né, demais ao que eu faço. Então, é por isso que muitos autores que trabalham com a questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, eles fazem questão de enfatizar. Trabalhar de maneira interdisciplinar e transdisciplinar não é ter super professores. Não esperem isso de nós, né? Não significa que a gente tem que saber tudo e que a gente tem que dialogar sobre tudo, não. Então, eu penso assim, veja, quando a gente pensa, por exemplo, num professor de pedagogia, né, que muitas vezes trabalha, né, sozinho com as séries iniciais. Ele é sozinho, é o professor de ciências, é o professor de matemática, é o professor de português. Ele consegue trabalhar a interdisciplinaridade ele sozinho, porque ele trabalha com conhecimentos muito elementares, né? E aí, de repente, ele consegue fazer uma aula maravilhosa relacionando a biologia com a matemática, com o português no jardim da escola. Agora, a partir do momento que essas coisas, que esses conhecimentos vão ficando mais complexos, aí a gente precisa ter o colega do lado, né, da área que não é a nossa, para dialogar com a gente e fazer com que a gente enxergue um mesmo problema com outra lógica, com outra vertente, né? E aí que vem a interdisciplinaridade, né? Muitas vezes, essa ligação entre as áreas, ela é tão forte que, às vezes, interdisciplinarmente, que faz surgir uma outra área, tá? Isso é o caso, por exemplo, da bioquímica, que casa perfeitamente bem, né? A biologia com a química em uma determinada parte específica. Então, os conhecimentos, eles se relacionam tanto que aí surgiu uma área nova a partir da interdisciplinaridade. A biofísica, a bioestatística, né? Então, a gente tem algumas áreas que a relação entre esses conhecimentos é tamanho que, né, às vezes gera um outro campo de saber. Mas, então, eu gosto muito de relacionar assim, sabe? Quanto mais simples são esses conhecimentos, é mais fácil da gente, né, que é professor, conseguir fazer a inter. Quanto mais complexos são esses conhecimentos, mais eu preciso do outro que tem uma formação naquela área específica para me ajudar na construção de um trabalho interdisciplinar, tá? E que bom, gente, que é assim. A gente tinha que ficar feliz de ter que trabalhar junto com o outro. Eu vejo as pessoas tristes porque não conseguem dar conta de trabalhar matemática sozinho. É tão bom não poder trabalhar sozinho. Chama o outro, me ajuda aqui. Né? Isso que é bom demais. Que estejamos sempre disponíveis, né? E abertos a essa troca aí de conhecimento diária, sem receios, né? Como você colocou, às vezes a ausência desse espaço de diálogo, ela se dá pela insegurança, né? Porque a gente mostra para o outro aquilo que a gente precisa aprender. Mas quando a gente tem a consciência da incompletude, né? E aí vem mais uma vez Freire, a gente não tem esse medo, né? A gente está ali, se mostra, né, as fragilidades e se vai em busca dessas novas aprendizagens, né? O outro tem a me ensinar, eu também tenho a partilhar, e assim vão acontecendo as trocas. Agora eu vou fazer uma pergunta. Deixa eu dar só, olha, hoje de manhã teve uma live da TED, né? Cortou um pouquinho. Hoje de manhã teve uma live da Amped. Sim. Participou da live da Amped hoje de manhã foi Michele Sato, que é uma grande referência.
Inclusive, gente, eu convido vocês a lerem o livro dela, né? Dela e de colaboradores, são vários pesquisadores. O nome do livro é Os Condenados da Pandemia. E ele está disponível em formato digital, tá? Para que a gente possa. Então, a gente pode também botar, né, Suelen, para Com o pessoal certeza. ter Com acesso, né? certeza. Depois eu vou fazer uma postagenzinha com essas indicações de leitura e vou colocar tudo disponível lá, para a gente devorar. É. Bom, e aí ela estava falando para a gente hoje, né, ao vivo, de manhãzinha, que, assim, falando um pouco da pandemia e relacionando a pandemia com a educação ambiental, né, com a questão ambiental. E aí ela estava dizendo, né, que existe uma equipe, né, interdisciplinar que trabalha, né, nas geleiras. E é interdisciplinar mesmo, né, porque ali tem desde pessoas, né, que são especialistas em camadas de gelo até biólogo e etc e tal. Bom, e aí, vejam, eles descobriram recentemente, né, que lá no Tibete encontrados 28 vírus, né, que estavam cristalizados no gelo. E aí, no início da conversa de hoje, a gente estava falando o quê? Que se a gente não consegue segurar a temperatura do planeta, né, vai ter mais degelo. Se tiver mais degelo, daqui a pouco, onde é que vão estar esses 28 vírus aí? Nossa. Será que a gente não está, né, na onda das pandemias? Qual vai ser a pandemia que vai vir agora? Né? Agora a gente está com o Covid, daqui a pouco a gente vai estar com o quê? Outro SARS, né? Outro tipo de vírus. A gente vai resistir a mais uma pandemia? Como é que vai ser isso? E aí, veja, isso é uma questão para lá de interdisciplinar. Como é que eu dou conta, né, de estudar esses vírus que estão lá cristalizados, só com a biologia? Não vou dar, nunca. Então, a gente precisa do outro, né? E isso que é muito legal em fazer ciência e deveria ser uma prática também da gente fazer educação. Exatamente. A minha pergunta, Mônica, é com relação àquela disciplina, né, que você falou que vai ser colocada para o ensino superior aí na Rural, que é um movimento, né, dado a sua sensibilidade, a sensibilidade de outros docentes e a existência também da cátedra, né? Mas a minha curiosidade é se você já ouviu falar de um movimento parecido em outras instituições, né? Seja universidades ou institutos formativos. Como é que está o olhar dessas pessoas para essa necessidade também? Olha, essa pesquisa que nós fizemos, né, que é a questão da sustentabilidade nos espaços freirianos, ajudaram a gente a ter um olhar muito bom para o que está sendo desenvolvido, né, nas diferentes cátedras do país, que são 8, no Instituto Paulo Freire, né, em São Paulo, e também no Centro Paulo Freire, que a gente só tem um centro também no país, que é aqui em Recife, né. Até gostaria de salientar que essa pesquisa a gente só conseguiu fazer porque a gente teve investimento, né? A gente participou de um edital interno lá da universidade, da Parreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e nós fomos contemplados com investimento financeiro, senão a gente não poderia estar coletando dados, né? Então, o quanto é importante o investimento em pesquisa. Bom, então, assim, essa disciplina, por exemplo, Pedagogia de Paulo Freire, a gente já tem ela na Federal, né? Ela é ofertada na Federal. A Cátedra da Federal, como eu falei, ela é bem mais antiga que a nossa, né? E eles já ofertam essa disciplina Pedagogia de Paulo Freire. A gente vai começar agora. Nas outras cátedras que eu passei, nenhuma oferta disciplina. Não, só nós aqui em Pernambuco, né? Agora, as outras, elas têm muitas atividades, né, trazendo a questão da sustentabilidade. Por exemplo, na cátedra que fica lá na UNILA, lá em Foz do Iguaçu, eles têm um trabalho com alfabetização de jovens e adultos lindo, lindo. E isso é sustentabilidade, a gente considera sustentabilidade ambiental também, na perspectiva dessa ecologia social, né? Seu trabalho, a alfabetização, né? E eles têm exemplos lindos, riquíssimos, de fazer a gente chorar, né? De pessoas que, ao aprender a ler, elas descobrem o mundo,
mundo, se sentem mais bonitas, né? Tem um relato de uma senhora que foi apresentado quando eu estava lá, que a senhora disse para a professora formadora que agora ela não tinha mais vontade de ficar em casa, não, ela queria ir para a rua. Antigamente ela tinha vergonha de ir para a rua. Agora que ela aprendeu a ler, né, ela não quer mais ficar em casa, ela quer ir para a rua. Veja, gente, que, né, como é que isso muda a vida das pessoas. Isso é assustador. Né? Então, eu vi assim, um monte de exemplo positivo no país todo. Né? O Instituto Paulo Freire, lá em São Paulo, nossa, só a atividade que eles têm de receber a todos os visitantes, né, de guardar o acervo de Paulo Freire. É fantástico o trabalho do Instituto Paulo Freire, né, que precisa de nós, né, para continuar fazendo as suas atividades. Então, quem puder participar das atividades de educação à distância, né, são ofertados vários cursos de educação à distância pelo Instituto Paulo Freire, e vários deles não são cobrados, né? Você paga se puder, se quiser. Então, se vocês puderem e quiserem, paguem, porque, né, é importante a gente manter aquele espaço, né? Com certeza. Tá ótimo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né, a gente vai chegando mais uma hora já de conversa aqui. Daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar de novo. E como eu já esperava, Mônica, foi excelente, né? Foi maravilhoso te ouvir, aprender, né? E se inspirar, porque você é realmente, como pessoa, como profissional, eu lhe digo sempre, né, que é uma inspiração para a gente, né? Enquanto professores, formadores, pesquisadores. E que a gente consiga, né, disseminar cada vez mais essa visão nos diferentes espaços formativos, né, sobre essa formação integral das pessoas, e aí a gente vai começar a ter novos reflexos sociais, né, e quem sabe transformações sociais de fato. Então, que a gente possa aprender com tudo isso, né, se fortalecer também para essas lutas, né, nunca deixar de esperançar, né, e de estar em movimento aí na busca, nos diálogos, né, na construção desse conhecimento. Então, eu agradeço muito, 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 muito sua presença conosco. Agradeço a presença de todo mundo, né, que ficou na primeira live, que voltou para essa segunda. Foi muito bom estar com vocês, né, que cada um se torne multiplicador do que aprendeu, né, e cause impactos aí nas suas diferentes realidades, né. Eu só tenho a agradecer a todo mundo por esse momento tão maravilhoso, né, que nós vivemos hoje. Muito obrigada, Mônica. Agradeço, tá, Suelen? Agradeço muito o convite. É sempre um prazer conversar contigo, né? Conversar sobre educação ambiental. Algumas pessoas eu consegui ver aí, que são pessoas muito queridas que estiveram presentes durante a live, né? Pessoas que fazem parte da minha vida em diferentes contextos. Então, fico muito feliz, né, de estar com vocês. A gente precisa, gente, trazer a educação ambiental para as nossas salas de aula. A gente precisa trazer a educação ambiental para as nossas vidas, né? E lembrando que a educação ambiental não é só cuidar do ambiente, é cuidar do ambiente também, né? Mas é cuidar da gente mesmo, é cuidar do outro, porque cuidar de si, cuidar do outro é também educação ambiental. E a gente nunca perca essa perspectiva do cuidado humano. O cuidado é muito importante da gente, né? Uns com os outros. Sempre foi, principalmente agora, né, nesse momento difícil que a gente está vivenciando. Que ele passe logo, que a gente possa, né, voltar às nossas atividades normais, que possa se abraçar. Eu sinto uma falta danada de abraço. Quem me conhece sabe. sabe. Tem os abraços coletivos do Forbio. Muita saudade, viu? Saudade de estar com vocês, saudade de aprender junto. E mais uma vez, muito obrigada. Estou vendo muitos comentários, né, carinhosos subindo aqui. Agradeço a todo mundo, né, a presença e o carinho, né, com que vocês recebem essas nossas propostas, viu? Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.
Deixa eu ver se consigo encerrar aqui.